Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal SOS Analytics. Meu nome é Rafael e no vídeo de hoje nós vamos aprender a como utilizar o recurso de Document Properties para criar gráficos mais dinâmicos. Bom, no vídeo passado a gente aprendeu um pouquinho sobre o conceito de Document Properties. Então, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição e no card o link para esse vídeo para que você possa assistir posteriormente. De uma maneira bem resumida, o Document Property é uma variável do Spotify que você pode utilizar para diversos fins. E nesse vídeo a gente vai utilizar para conseguir fazer com que um determinado gráfico se torne mais dinâmico. Para esse exemplo, a gente vai utilizar o mapa de árvore, ou tree map. O tree map ele é muito indicado quando você quer representar uma relação de proporção entre vários valores. Ele é bem similar ao gráfico de pizza, só que o problema do gráfico de pizza é que quando você passa a ter que montar uma relação de proporção entre mais de 4 valores, a visualização fica um pouco comprometida. Enquanto que no tree map ele tem facilidade para trabalhar com uma gama maior, né, de valores distintos em uma determinada categoria que você queira montar essa relação de proporção. Então, o que a gente vai fazer, né? Antes da gente começar mesmo a trabalhar com Document Properties, nós vamos mexer um pouquinho aqui para entender os conceitos desse componente visual. Ele aqui, nesse exemplo, a gente está trabalhando basicamente com duas dimensões, né? A dimensão do tamanho do bloco e a divisão desses blocos. A divisão do bloco, né, a função de agregação, eu configurei a partir do campo de óleo com a função de agregação. E aí reparem que nesse exemplo eu também utilizei um nome mais amigável. Então a gente colocou aqui, né, que esse campo ele vai ser representado por uma descrição denominada produção de óleo. Olha só que interessante, né? Quando você coloca aqui esse display name, o Spotify ele vai gerar uma expressão que vai representar o conceito que a gente está interessado. Então, dizer que eu quero aplicar uma agregação de soma no campo óleo e dizer que o display name vai se chamar produção de óleo, resulta nessa expressão que está aqui embaixo, que é o sum de óleo, as produção de óleo, e aí tanto o nome do campo quanto o nome da variável de interesse, eles estão entre colchetes. Isso aqui é importante para a gente entender como a gente vai representar essas variáveis no momento em que a gente criar a nossa variável aqui na área de texto. Certo, pessoal? Então, o que a gente vai fazer agora, né? Nós vamos editar essa área de texto. E aí, primeiro, nós vamos criar o drop-down que vai representar os diferentes campos que vão servir como a divisão dos blocos, né? Eu esqueci de comentar. Hoje, esse tree map ele está sendo dividido através do campo de estado. E aí a gente vai fazer uma configuração para que eu possa ter opções, né, de trocar aqui como ele vai fazer essa divisão. Então, eu já deixei aqui um texto pronto, né, para facilitar a identificação. Eu vou vir aqui agora, né, no controle de propriedade. Vou pedir para inserir um drop-down list, e aí eu preciso então criar uma variável que vai armazenar o resultado que o usuário selecionar aqui quando ele fizer essa interação. Então, nós vamos clicar aqui em novo, e eu vou dizer que o nome da minha variável vai ser eixo categoria. Vai ser uma variável do tipo texto e não tem nenhum valor padrão, então vou deixar em branco mesmo. Eu preciso dizer, então, o que vai popular inicialmente esse drop-down. E aí, eu quero dizer que esse drop-down vai ser populado a partir de um conjunto de colunas que esteja disponível na minha tabela de produção óleo e gás. Se eu quisesse que fossem exibidas todas as colunas, bastaria dar OK e aí o nosso exemplo já estaria pronto. Só que, como eu não quero que o mapa de árvore ele seja dividido por qualquer coluna da nossa tabela de dados, eu vou clicar aqui nesse botão de Select Columns para dizer o número, ou quais são as colunas específicas que eu quero que ele possa fazer essa divisão. E aqui tem um passo extra, né?
o que acontece? A gente precisa ter um apoio de uma outra variável que vai dizer que esses são os valores que estão disponíveis para seleção dentro dessa variável que a gente acabou de criar. Então, para isso, aqui a gente vai precisar clicar no botão novo para criar uma nova variável que só vai armazenar os diferentes valores possíveis de seleção aqui nesse drop-down list. Então, eu vou botar aqui, ó, né, colunas selecionadas da categoria, perdão. Essa aqui vai ser uma variável do tipo booleano, ou seja, ela vai armazenar verdadeiro ou falso. Aqui tem um macete, né? Eu poderia utilizar qualquer valor, mas vai ter uma situação em que o valor falso ele vai ser mais adequado. Então, eu vou colocar aqui o valor falso. E aí agora eu posso escolher então quais são as colunas que eu quero deixar disponíveis para serem selecionadas dentro do meu drop-down. Então, o que eu vou escolher? Eu vou escolher aqui a região do país, qual é o estado, qual é a bacia e qual é o campo. E aí posso clicar no OK. Então, vocês reparem que ao criar aquela variável, ela apareceu aqui, né? Colunas selecionadas categoria, .true. Então, todas essas colunas aqui é que vão estar disponíveis para seleção dentro da minha variável chamada eixo categoria. Agora, aqui no próximo, a gente vai criar um outro drop-down para a gente dizer quais são as funções de agregação que a gente vai ter interesse em trabalhar aqui nesse trimap. Então, de maneira similar, eu vou vir aqui com o botão direito, perdão, né? Eu vou vir aqui, ó, no controle de propriedade, eu vou pedir um novo drop-down e de maneira similar eu vou ter que criar uma variável que vai armazenar o resultado do que foi selecionado aqui nesse drop-down. O nome dessa variável vai se chamar eixo de valor. E também aqui vai ser uma variável do tipo texto e sem um valor padrão definido. O que vai ter de diferente agora? Nessa variável eu não quero mais que seja um conjunto de colunas. Eu quero que seja um conjunto de expressões. Então, o que vai acontecer? Aqui vão estar visíveis os valores que estão disponíveis lá no drop-down list para a seleção, e nessa outra coluna vai ser de fato o real valor que a variável vai estar armazenando, né, quando eu fizer a seleção. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar então as diferentes categorias. Eu vou criar aqui, ó, produção de óleo. E aqui eu vou colocar qual é a expressão de interesse. Você lembra que lá no início do vídeo a gente comentou que a expressão da produção de óleo era representada pela aquela função sum de óleo BBL dia S produção óleo? É essa expressão que a gente vai colocar aqui. Então eu vou pegar lá de novo, deixa eu aqui dar OK, eu volto aqui rapidinho para depois editar. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou copiar essa expressão e volto lá para fazer a edição. E aí posso aqui dar OK. Bom, pessoal, para adiantar aqui, eu já fiz as configurações, então eu vou só mostrar de novo para a gente conseguir ganhar tempo no material. Então, ó, eu vou vir aqui na edição do controle, e aí ó, eu já deixei aqui todos os valores que eu tinha interesse, né? Então eu coloquei uma expressão para representar a soma do óleo, criei uma outra expressão para representar a soma da água, e uma terceira para representar a soma do gás. E aí com isso a gente então passa a ter agora duas variáveis, o eixo da categoria e o eixo do valor. Vou dar aqui um OK, vou fechar, e aí a gente tem aqui, ó, produção de óleo, produção de água, produção de gás, aqui ó, região, estado, bacia, campo, e nesse exemplo aqui acabei que eu incluí aqui também a coluna de operador. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora, né?
Para a parte aqui da divisão, da hierarquia, é um recurso assim muito simples. A gente vai passar o mouse aqui, ó, em cima do campo que determina a hierarquia e vai ser simples assim, ó. Botão direito, setar a partir de uma propriedade. Vou escolher aqui, ó, eixo da categoria e vou dar OK. Ó, reparem que aqui já mudou para estado. E agora, olha o que acontece. Representei por bacia, por campo, por operador e por região. Então, pessoal, percebam que com isso eu consigo fazer com que o meu gráfico fique muito mais dinâmico. Ao invés de eu ter vários gráficos para representar essas diferentes dimensões, ou até mesmo, né, utilizar uma hierarquia e ficar navegando, eu posso utilizar esse recurso para então ter várias perspectivas dentro de uma mesma visualização. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui para a produção de óleo. O que tem de diferente aqui é que se a gente viesse nessa mesma abordagem de clicar com o botão direito e escolher a opção de Set From Property, para funções de agregação, esse recurso não vai funcionar muito bem. Então, aqui a gente vai ter que fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou fazer tal como eu fiz no outro exemplo, só para a gente entender que tipo de erro vai dar e como é que a gente vai fazer, então, essa configuração corretamente. Então, eu vou escolher aqui, ó, Set From Property. Eu vou escolher agora aqui, ó, o eixo do valor. E aí, quando eu der OK, vocês vão ver o que vai acontecer. Ó, olha a mensagem que ele deu aqui, ó. Ele não conseguiu encontrar a coluna produção óleo e gás 2014, sum de óleo, BBL dia, produção óleo. Por quê? De fato não existe a coluna sum óleo BBL dia. O que existe é a coluna óleo BBL ao dia. Então a gente precisa dizer que o que a gente tem interesse, na verdade, é aplicar uma função de agregação de soma na coluna de óleo. E aí, para isso, a gente vai vir então aqui, ó, vamos fazer essa correção, né? Vou dar aqui, ó, Remove All. E aí, para a gente corrigir, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, vamos fazer o seguinte, ó, vamos nas propriedades, vamos aqui, ó, no tamanho, né, que é a variável que a gente utilizou para fazer a divisão. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou pedir que eu quero uma expressão customizada. E aí eu posso vir aqui agora escolher a minha variável do eixo de valor. E aí eu dou um duplo clique. Vamos lá. Deu um duplo clique. E aí é sempre bom a gente acompanhar essa coluna que dá um preview do qual vai ser o resultado. Então agora ele apareceu aqui, ó, que ele vai trazer o conteúdo do eixo que determina o tamanho como a expressão sum de óleo do BBL dia como produção de óleo. Agora a gente pode dar OK e aí o nosso gráfico ficou tal como a gente gostaria. Vou clicar aqui no fechar e posso dizer agora que eu quero representar aqui meu mapa de árvore pela produção de óleo, produção de água e produção de gás. E olha só que interessante, né? Eu consigo agora ter um gráfico bem dinâmico. Eu consigo dizer qual vai ser a função de agregação e como vai ser a divisão aqui em relação às colunas de interesse. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, a gente vai aprender como ainda utilizar esse recurso de Document Properties para fazer o controle de hierarquias. Então, não percam, né? Em breve a gente vai publicar um novo vídeo. E aí fiquem antenados para a gente ter cada vez mais conteúdo no nosso canal, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Eu peço para vocês que utilizem o campo de comentários para postarem sugestões de novos materiais que vocês tenham interesse em aprender. E que se inscrevam no nosso canal, né? Que curtam o vídeo para que a gente possa conseguir espalhar esse conteúdo para mais colegas e assim disseminar o conhecimento na comunidade Spotify. Certo, pessoal? Até a próxima aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.